dia. Bom dia. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Quem trouxe Bíblia, eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 ou 5. Acho que é 5. Apocalipse 1, 5. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A segunda parte desse versículo fala assim: aquele que nos ama, é esse mesmo? É o 5? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Feche teus olhos. Deixa essa verdade entrar no seu coração. Aquele que nos ama. Não há amor igual ao amor do Senhor. Ele te amou muito antes de você o conhecê-lo. Muito antes da gente conhecer o Senhor, Ele já nos amava. Aquele que nos ama, a ponto de derramar o sangue dele em nosso favor. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, pelo maior sacrifício possível, sacrifício de sangue, de morte. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós somos livres. Nós somos livres. Libertos pelo sangue do Cordeiro, libertos pelo sangue de Jesus. E o pecado já não nos domina mais. Lutamos contra o pecado todos os dias da nossa vida. E vamos continuar lutando. Mas ele não nos domina mais. Porque estamos debaixo das asas do Senhor, porque Ele nos libertou pelo sangue dEle, por causa do tamanho do seu amor sobre nós. Pai, nós rendemos graças a Ti nessa manhã, bendizemos o Teu nome nessa manhã, e viemos aqui porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor morreu na cruz por nós, porque o Senhor derramou o teu sangue para nos libertar. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Jesus. E nós viemos aqui para te cultuar, Senhor, para prestar culto a Ti. Enche esse lugar com a Tua presença, Jesus. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar e enche as nossas vidas mais uma vez. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos caminhar como um povo liberto, um povo livre, liberto pelo sangue. Um povo liberto pelo sangue, amado do Senhor. E nós queremos Te amar, Senhor. Te amar, responder ao Teu amor. Nós queremos corresponder ao Teu amor, Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos dizer nessa manhã que nós Te amamos. Queremos dizer nessa manhã que não há outro como o Senhor, não há outro que se compare a Ti. Nos ensine todas as coisas, Espírito Santo. Nos ensine a Te adorar por mais um domingo. Nos ensine a Te adorar como uma igreja que Te ama, como uma igreja que Te busca, como uma igreja que precisa ser parecida contigo, Jesus. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Adore o Senhor na beleza da santidade dEle. Adore o Senhor, adore aquele que te amou, que te ama. Adore aquele que morreu por você na cruz.
adore aquele que derramou o sangue dele em seu favor, adore aquele que te libertou dos pecados. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos adorá-lo. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te amamos, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigada, Senhor.
pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa ingratidão. Obrigada, Senhor, pela sua presença. Se faz presente, Senhor, no meio de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, ó Deus. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento.
amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Bem chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Declare: te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Declare com seu coração: onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Te amamos, Jesus. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Glória ao teu nome, Senhor. Dependemos de ti. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Só tu és. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés.
és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Sim, tu és Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, porque só tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Te exaltamos, Jesus. É a glória. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Exaltado seja o nome do Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Seja exaltado no nosso meio, Jesus. Seja exaltado através das nossas vidas, Jesus. Jesus, que os nossos olhos te exaltem, que o nosso olhar te exalte, que a nossa voz te exalte, que a nossa boca te exalte, que os nossos ouvidos te exaltem, Senhor. Jesus, que as nossas escolhas te exaltem. Jesus, que os nossos pensamentos te exaltem. Jesus, que o nosso coração te exalte. Que cada coração aqui exalte o nome do Senhor.
que a nossa vida te exalte, que o nosso testemunho te exalte, Senhor. Senhor, que a história da vida de cada um aqui exalte o teu nome, Jesus. Que o teu nome seja exaltado, conhecido e reconhecido. Nós te exaltamos nessa manhã, Jesus. Nós te exaltamos. Pai, nós queremos que a nossa vida ela seja um testemunho de exaltação a Ti. Nos ajude para isso. Continue nos conduzindo, continue nos conduzindo. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele. Louvado seja o teu nome, Jesus. Exaltada seja a tua presença, exaltado seja o nome do Senhor do nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Podem sentar. Glória a Deus. Bom dia para quem chegou. Bom dia. Deus abençoe sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida, tua história, teu coração, teu futuro, tuas emoções. Amém? Como nós precisamos da bênção do Senhor em tudo que nos propomos a fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você veio pela primeira vez aqui, eu quero só te dar as boas-vindas, tá bom? Seja muito bem-vindo. De alguma maneira aí recebe o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom? Seja muito bem recebido aqui e que você ouça a voz de Deus, que o Senhor ministre profundamente o teu coração. Eu creio que Ele já tem ministrado e que Ele continue te ministrando em nome de Jesus. Amém? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e fique muito bem à vontade aí no seu lugar, tá bom? Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Eu vou rapidamente aqui aos nossos recados. Nós vamos começar em agosto, em nome de Jesus, o curso de membresia, tá bom? Curso de membresia. E se você tem interesse, tá? Bruno, tudo bem? Graças a Deus. Bia, tudo bem? Deus é bom. Deu tudo certo, né? Glória a Deus. Sendo forjado já, né? No fogo do Senhor, amém? Glória a Deus. 9 meses, né? 10 agora. Vai fazer 11, tá bom. Ele já é um guerreiro, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Hã? Já é um testemunho vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá, curso de membros, né? Curso de membresia. A gente vai então abrir, né, o próximo curso agora para agosto, tá bom? Então se você quer conhecer mais, o que vai acontecer nesse curso? A gente vai tentar, na nossa simplicidade aqui, apresentar aquilo que está no coração, tá bom? Dessa comunidade de fé, tentar te mostrar, né, aquilo que nós entendemos da parte de Deus, como que uma igreja, uma comunidade precisa caminhar. Então nós vamos abrir esse próximo curso de membresia para agosto, e aí você, se você tiver interesse, ou se você também quiser mais informações, eu vou te dar um e-mail. Se vocês puderem projetar aqui, vamos usar a nossa tecnologia aqui. Não vamos. Não. Se der, deu. Se não der, não deu. Então está tudo bem. Eu vou falar aqui, e aí você toma nota aí, tá bom? Você manda um e-mail, se você tiver interesse, para membros@basecomunidadecristã.com. membros@basecomunidadecristã.com. Não tem o BR, tá? Só .com. Então aí você manda esse e-mail e aí a gente vai te responder e te dar todas as orientações, tá bom? Glória a Deus. Nós pretendemos em agosto fazer um culto para apresentar crianças aqui. Então se você é pai, mãe
e seu filho ainda não foi apresentado ao Senhor publicamente, como testemunho aqui para a comunidade, nós vamos fazer um culto em agosto. Eu não sei o dia, mas vocês sabem, né? Hein, Gabi? Vocês sabem, né? Está em algum lugar? Não. Não, vocês estão aí, né? Vocês estão... Né? Aqui é na oração. Vamos orar aqui pelas irmãs, né? Eu acho que deve ter uma data aí, não tem? Eu nem sei a data. Que um culto para apresentação de crianças. Dia? Olha, tá vendo? Olha que bênção. Puxou na memória. Dia 9 de agosto, tá bom? 9 de agosto. Então, se você é pai e mãe e quer apresentar seu filho, sua filha, procura a gente no final desse culto, tá bom? Glória a Deus. Então é isso, gente. Se você pudesse colocar de pé, vamos ao nosso momento de ofertório, dízimos e ofertas. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Nessa comunidade, pelos passos que estamos dando, pela misericórdia e graça de Deus, temos avançado, tá bom? Estamos aí esperando as chaves, né, do nosso imóvel, em nome de Jesus. Está nas liberações lá com a prefeitura, mas vai dar certo em nome de Jesus. Então, isso tem a ver com a nossa fidelidade ao Senhor. Então, eu quero te convidar para esse momento, você poder fazer parte, contribuir com dízimos e ofertas. Aqui está a chave Pix aqui da comunidade, tá bom? Enquanto nós adoramos, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Vamos louvar. Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer e entregar a nossa área financeira diante do Senhor. Nós pedimos, Pai, para que a Tua mão seja com cada um aqui, Senhor. Que o Senhor cuide, Senhor, das finanças do povo que se chama pelo Teu nome. Meu Deus, que o nosso coração, ele não esteja, Senhor, inclinado ao dinheiro. Que o nosso coração esteja inclinado à Tua presença. Que o nosso coração não receba o dinheiro. Que nenhum coração aqui permita que o dinheiro entre no coração. No máximo passe pelas nossas mãos, Senhor. Continua sustentando, Senhor, cada família aqui. Abençoando com ideias, com força, com vigor. Continua capacitando, Senhor, o Teu povo a prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos nessa manhã,
que aqueles que têm colocado em oração a sua área financeira, o seu sustento, o sustento de sua casa, que as respostas venham nessa manhã. Libera do alto, Senhor. Libera, Senhor, portas, novas portas, oportunidades. Dá ideias de negócios. Dá graça ao teu povo diante de uma empresa, diante de uma carreira profissional. Meu Deus, que cada um aqui construa em Cristo Jesus uma carreira profissional, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos, que jamais falte, Senhor, o pão na mesa, os recursos para honrar as contas, que os celeiros de cada casa aqui, eles sejam abastecidos pela tua graça e pela tua fidelidade, Senhor. Que os celeiros aqui sejam abastecidos a ponto de transbordar, Senhor, para que haja o compartilhar, Senhor. Nós queremos viver a tua palavra, Senhor. Supra todas as necessidades financeiras de cada um aqui, de cada membro dessa igreja, de cada família dessa casa. Nós te agradecemos e reconhecemos, Pai, a tua boa mão, conduzindo e guiando todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos e oramos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Aleluia. Glória a Deus. Ô, Gabi, obrigado, viu? Se você puder, abra aí a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, segundo Lucas escreveu, capítulo 24 é o texto que pedimos para que lessem, mas eu vou ler do 13, tá? Eu pedi que lesse o 15, mas eu vou ler do 13 ao 15. Então, pode abrir aí, Lucas 24, do 13 ao 15. Vamos ler. Todos acharam? Está aqui? Está aqui. R.A. Amém. Vamos ler. Naquele mesmo dia, que dia? No domingo, tá? Nós estamos aqui no domingo da ressurreição de Jesus. Então, naquele mesmo dia, no domingo da Páscoa ali, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, algo mais ou menos como 11 quilômetros de distância. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Até aí nós vamos ler. Irmãos, esse texto, ele fala de dois discípulos que saíram de Jerusalém, nesse domingo da ressurreição. Eles saem de Jerusalém e eles estão retornando para a casa deles, para uma aldeia chamada Emaús, pertinho ali de Jerusalém. E nessa caminhada eles vão ali trocando ideia, eles vão conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido naquela última semana, eu creio assim, tá? Naquela última semana do ministério de Jesus. Coisas como assim, eles vinham discutindo ali, coisas como, por exemplo, a prisão de Jesus no Getsêmani, né? A notícia espalha, então, puxa, você viu que Jesus foi preso ali
enquanto orava com alguns discípulos. Então, a prisão de Jesus, coisas como o julgamento de Jesus. Aí ele é levado para ser julgado, um julgamento de cartas marcadas, né? De cartas marcadas, um julgamento forjado pelos religiosos, pelos fariseus e também por Roma. Eles vão discutindo, por exemplo, a traição. Cara, você viu que Judas traiu Jesus? Rapaz, você viu? E você viu, ainda foi por 30 moedas de prata. Meu Deus, foi preço de escravo. Então eles iam conversando sobre aquelas coisas, talvez comentaram ali, não creio para julgar, mas estavam conversando. Comentaram sobre a negação de Pedro. Cara, Pedro negou Jesus. E é de assustar, hein, cara, Pedro. E não foi uma negação, né? Foi logo uma sequência ali de 3 negações, uma atrás da outra. E eles iam conversando, talvez falaram de Barrabás. Meu Deus, quase que Jesus escapa por pouco, né? Mas não entendi porque soltaram um ladrão no lugar de Jesus, escolheram Barrabás, a multidão gritava por Barrabás e não por Jesus. E depois de tudo isso ainda veio toda a sequência, né? De humilhações e as torturas impostas a Jesus, né? Então ele é humilhado, torturado, e eles iam discutindo sobre essas coisas. Com certeza falaram então dos açoites, falaram da crucificação, óbvio, da crucificação, da morte de Jesus na cruz, do sepultamento de Jesus naquela sexta-feira. E aí eles estão conversando, eu estou tentando te jogar dentro dessa história, tá bom? Eles estão conversando e falam também sobre o sábado, e aquele sábado foi um sábado de muitas incertezas, né? Era um sábado de luto, e Jesus já não estava mais entre os discípulos. Então eles estão ali conversando, e eles falam, mesmo eles ouvindo que algumas mulheres foram até o túmulo, né, no domingo. Algumas mulheres, a Bíblia diz que foram até o túmulo e viram que o túmulo estava vazio, Jesus não estava mais no túmulo, e elas espalharam essa notícia, né? Contaram essa notícia, mas mesmo assim, muitas dúvidas ainda estavam no ar, eles não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo ali naqueles dias, naquela semana em especial. Tudo aquilo causou muita confusão, não só na cabeça desses 2 discípulos, mas na cabeça de todos ali, de todos os discípulos de Cristo, né? E esse texto de Lucas 24, ele mostra exatamente então isso, aqueles 2 discípulos, alguns dizem que é um casal, tá? Nós não temos a certeza, mas mostram esses 2 discípulos voltando para sua casa em Emaús e conversando sobre tudo isso, tá? Só que eu não vou pregar sobre isso essa manhã, tá bom? Eu não vou pregar sobre esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Na verdade, o que eu quero fazer é um recorte, é só fazer um recorte sobre uma verdade que essa história que nós lemos aqui, desses 3 versículos, um recorte que essa história nos mostra. Qual recorte, qual história? Qual verdade? A verdade que mostra que Jesus é aquele que vem em nossa direção, verso 15, tá? Aí eu já estou no verso 15 que eu pedi para você ler. Jesus é aquele que vem em nossa direção, ele se aproxima de nós, ele vem se aproximando de nós, ele nos encontra e ele passa a andar conosco, ao nosso lado, ao longo de um caminho. Esse é o recorte que eu quero que você guarde no seu coração, porque é sobre isso que a gente vai falar. Verso 15, então eu vou ler de novo. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É sobre isso que eu quero compartilhar com você essa manhã. E entender, é importante entender como precisa ser a nossa reação. Enquanto nós saímos de um lugar, lembra que esses discípulos estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Então, nós saímos sempre de um lugar e transitamos para um outro lugar. E é importante nós sabermos dessa verdade
da aproximação de Jesus, do caminhar de Jesus ao nosso lado, ao longo de um caminho, para sabermos como reagir, como responder, tá? Enquanto a gente sai de um lugar e é conduzido a um outro lugar. Amém? Tudo bem? Então vamos orar. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa manhã, por esse dia, pela tua palavra, pela tua presença. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, que a verdade da tua palavra, ela entre no nosso coração, que a gente seja alimentado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra produza frutos, frutos que permaneçam, frutos que transformem a nossa vida, que a gente aprenda do Espírito Santo, que a gente seja ministrado diretamente pelo Espírito Santo, conforme a vida de cada um aqui, Senhor, as particularidades que cada um aqui tem vivido, Senhor. Nos ministra de maneira pessoal, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, Filipenses 1,6, um texto super conhecido, se vocês, Gabi, se puder colocar aí projetar. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1,6, ele diz que Deus é quem começa a boa obra em nós e também termina, completa essa boa obra em nós. Ele começa, ele termina. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isso fala de um ponto de partida e isso fala de um ponto de chegada. Existe uma partida, um início e uma chegada, um fim, um final. E Lucas 24, o texto que nós lemos, nós já entendemos que Jesus é aquele que se aproxima e começa a caminhar, vai conosco ao longo de um caminho. Então, se eu juntar essas duas ideias, Filipenses 1,6, Lucas 24,15, se eu conciliar esses dois textos, eu estou dizendo que o nosso Deus, Ele é o Deus do início, Ele é o Deus do final. Amém? Ele é o Deus do início, Ele é o Deus do final. Ele é o Deus que nos transporta de um ponto inicial até um ponto final. E também o Deus que se faz presente pelo caminho. Início, meio e fim. É isso que eu estou querendo te dizer, tá? E foi exatamente assim que o Senhor, por exemplo, tratou com o povo dele, quando o povo dele era escravo no Egito. É assim que Deus trata conosco, sempre tratou, tá? Ele começa, Ele é o Deus do meio e Ele é o Deus de completar aquilo que Ele mesmo começou. Estamos juntos? Tudo bem? Então Ele fez isso com o povo dele, que era escravo no Egito. A promessa para aquele povo, a promessa era a libertação, começava pela libertação. E ela passava e chegava até uma terra prometida, até uma herança de uma nova terra. Uma terra que manava leite e mel, uma terra de abundância, uma terra de frutos, muitos frutos em abundância, uma terra de bênçãos, como aquele povo nunca tinha experimentado antes. Nessa terra, nessa nova terra, eles não seriam mais escravos, a condição deles seria completamente transformada. Nessa nova terra, cada família teria o seu próprio espaço, a sua própria casa, poderia produzir, teria a sua própria terra, poderia produzir e frutificar na sua própria terra. Cada um ali teria um resgate da sua própria identidade. Cada um ali poderia cumprir realmente com um propósito mesmo, um propósito de vida, de existência. Isso tudo fala de bênçãos do Senhor, mas sabe qual foi? Aí é uma pergunta que eu te faço. Sabe qual foi o maior tesouro, o tesouro mais importante entre sair do Egito e chegar em Canaã?
entre o lugar inicial e o lugar final, qual será que foi o maior tesouro, a maior bênção, o maior presente que eles poderiam receber? Qual foi a parte mais importante de todo esse processo de início, meio e fim que Deus promoveu na vida de um povo? Qual foi a parte mais importante? O que foi mais importante do que receber a libertação? O que foi mais importante do que receber a promessa da terra de Canaã? O que foi mais importante? A resposta é a oportunidade de conhecer e de se relacionar com o Senhor. Amém? É isso que eu preciso que grave no seu coração. Foi a oportunidade de caminhar junto do Senhor. De ter o Senhor lado a lado, caminhando, ensinando, se relacionando, exortando, corrigindo, direcionando. Essa é a parte mais importante de todo esse pacote de bênçãos que Deus dá ao seu povo. E não só de conhecer e de se relacionar com o Senhor. Vai além, porque Oséias 6,3 fala que a gente conhece e prossegue em conhecer o Senhor. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, ela é uma ação contínua. Ela é uma ação contínua. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ela é uma ação, na verdade, que não tem um fim em si mesmo. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, se relacionando com o Senhor. Essa é uma ação interminável, interminável. Ela vai avançar, irmãos, pela eternidade. Ela vai avançar pela eternidade. Quando você lê Paulo falando assim, a gente contempla como num espelho, mas vai chegar o dia que a gente vai ver face a face. Então Paulo está falando assim, a gente vai conhecer só um relance de Deus aqui, mas vai passar a eternidade toda conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, face a face. Então, o tesouro mais importante, irmãos, ele é visto quando aprendemos a nos relacionar com o Deus da promessa, o Deus da bênção, o Deus que faz as coisas na nossa vida. Amém? E falando daquele povo liberto do Egito, em que momento aquele povo se relacionou, aprendeu a se relacionar com Deus? Em que momento aquele povo passou a conhecer o Senhor? Aonde aconteceu? Foi quando eles pisaram em Canaã? Eles saem do Egito e eles vão pisar em Canaã, lá na frente. Mas a minha pergunta é, eles passam a conhecer e se relacionar com Deus quando eles pisam em Canaã, sim ou não? Não. Conhecer e se relacionar com o Senhor começou no caminho. Começou, para ser mais específico para nós, no deserto. No deserto. Era um caminho estreito. Era no deserto, foi no deserto. Exatamente no deserto. Então, o relacionamento com Deus, o conhecer ao Senhor, acontece exatamente durante a caminhada. Enquanto caminhamos. Lembra, Jesus vem ao nosso lado e começa a caminhar ao nosso lado. E nesse caminhar, nesse caminho, a gente vai conhecendo o Senhor. Porque de nada vai adiantar, irmãos, de nada vai adiantar a gente chegar onde tem que chegar, a gente receber a bênção, receber uma promessa, sei lá, receber a resposta da nossa oração, chegar onde tem que chegar, onde a gente quer chegar, sem ter conhecido e se relacionado de verdade com o Deus que se revela ao longo do caminho. De nada vai adiantar.
e eu não entender esse caminho proposto pelo Senhor, não é o meu caminho, é o caminho dele. Eu não entender essa proposta dele, ele propõe um caminho para nós. Eu não entender isso, eu não perceber a mão de Deus me conduzindo, nos conduzindo por um caminho, isso vai fazer com que eu oscile. Eu vou ficar oscilando. Se eu estou no caminho, mas eu não entender que é no caminho que eu estou aprendendo a me relacionar, porque a gente às vezes está no caminho e só fica esperando a bênção chegar, só fica querendo a promessa, só fica pensando lá na frente, e eu começo a não olhar o que está acontecendo no agora, no presente. Tipo, Deus querendo se revelar, Deus querendo me ensinar, e só que os meus olhos estão só lá na frente, no dia que Ele diz que vai fazer alguma coisa. Se eu perder esse time, de nada vai adiantar eu chegar lá na frente e até poder receber uma bênção de Deus, até poder ser abençoado por Deus, mas não entender o processo, não entender todo o caminho que me levou para aquele lugar. E se eu não entender, eu vou começar a oscilar, porque as respostas de Deus, elas não vêm de uma hora para outra. Basicamente, as respostas de Deus, elas têm a ver com um tratar no nosso coração. Deus quer responder aos seus questionamentos, Deus quer responder às suas aflições, mas junto disso, o interesse dele é tratar no seu coração, é tratar com a minha vida. Então, eu preciso estar vigilante no meio do caminho e entendendo o que Ele está me ensinando. E se eu não entender, eu vou oscilar, eu vou uma hora crer, uma hora eu vou duvidar, uma hora eu vou ter fé, outra hora a minha fé vai lá para baixo. Então, eu preciso enxergar o Senhor no caminho. E todos nós lutamos contra uma ansiedade, né? Todos nós lutamos contra uma ansiedade de querer ver as coisas acontecendo, de querer ver as nossas respostas, né? Das nossas orações chegando logo. Todos nós queremos viver logo o que Deus um dia falou que a gente vai viver, né? Só que nessa ansiedade, se a gente se deixar ser dominado por essa ansiedade, a gente se esquece que antes de chegar lá na frente tem um caminho a ser percorrido, e o Senhor é o Senhor do caminho, e Ele está presente nesse caminho ao nosso lado, e a gente simplesmente esquece. Eu vou confessar que eu entrei numa ansiedade por causa desse imóvel da igreja, que meu irmão, minha irmã, vocês não fazem ideia. Eu entrei assim, para não falar desespero. Eu falei, Deus, eu comecei a me ver ansioso, eu comecei a me ver preocupado, eu comecei a pensar que ia dar ruim, que, sei lá, que não ia dar certo. Isso me consumiu. Eu percebi que eu estava sendo consumido por essa ansiedade. Mas sabe o que estava acontecendo? Por que eu estava sendo consumido pela ansiedade? Porque eu deixei de ver o que Deus estava fazendo no caminho. Eu tirei os olhos do agora e fiquei olhando lá na frente, só que lá na frente é lá na frente. Às vezes a gente precisa entregar para o Senhor e descansar. Deus, o Senhor falou, eu vou descansar, eu vou orar, vou fazer minha parte. Mas assim, eu não posso ser consumido por uma ansiedade nesse sentido, Senhor. Eu quero entender o que está acontecendo agora. Se o Senhor está me levando para um lugar, se o Senhor está conduzindo todas as famílias aqui para um lugar, eu quero entender o que o Senhor está fazendo agora, para nos levar para esse lugar. Então, enquanto a gente continua esperando as chaves do imóvel, né? A gente está esperando, mas eu descansei. Eu falei assim, Deus, está na tua mão. Eu só quero aprender o que eu preciso aprender no caminho. Eu entreguei para o Senhor e falei, está na tua mão. E se a gente não fizer isso, a gente deixa de perceber tanta coisa que Deus faz ao longo do caminho.
os detalhes, as pequenas coisas que Deus promove ao longo do caminho. E aí eu comecei a olhar, eu falei, deixa eu ver então, Deus, eu preciso aprender o que o Senhor está fazendo, enquanto a gente está esperando por um imóvel, as chaves de um imóvel. Cara, eu comecei a olhar, eu falei, cara, nós somos completamente diferentes, pessoas diferentes de 1, 2 anos para cá. Comecei a olhar, eu falei, nosso coração é outro, as nossas reações são outras, as nossas motivações são outras, o nosso entendimento do que é o Senhor, do que é o reino, do que é a igreja, é um outro entendimento. Nós não somos mais as mesmas pessoas de 1, 2 anos para cá. E eu comecei a fazer essa leitura e comecei a ver que Deus já fez muita coisa nesse processo todo, nesse caminho todo. Em cada um aqui, a começar da minha vida, a começar de mim. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei é que as chaves de um imóvel e um imóvel é só um detalhe, mas que de fato é importante mesmo, é a transformação que a gente vem enfrentando e passando em Cristo Jesus ao longo da caminhada. Então eu entendi que com imóvel ou sem imóvel, o que mais importa é o nosso coração diante do Senhor e ponto final. Eu aprendi isso. Em meio à ansiedade, sim, mas eu aprendi e deixei a ansiedade de lado e falei, agora eu vou descansar na Tua palavra, Senhor, e na Tua presença que está conosco ao longo do caminho. Amém, queridos? As promessas de Deus, irmãos, aquelas que vieram de Deus, elas vão se cumprir. Elas se cumprem. Aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E vai se cumprir. Mas nós precisamos valorizar o que vem, o que está entre o dia que Deus prometeu algo e o dia que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu preciso entender e valorizar o que está entre o dia da promessa e o dia do cumprimento da promessa. Ou seja, eu preciso valorizar o que Deus está fazendo ao longo do caminho. Amém, queridos? E quando a gente percebe isso, quando a gente entende isso, a gente começa a ver realmente o Senhor cuidando de tudo. É numa mesa que a gente senta, é na cara dos irmãos. A gente começa a ver, cara, Deus está fazendo algo no nosso meio. Deus está fazendo principalmente algo na vida de cada um. E isso é o que mais importa para nós. Isso no final é o que mais importa para nós. É ver Ele fazendo algo ao longo do caminho. Há mais de 20 anos, eu e a Cris, nós fizemos uma viagem de carro, né? E a gente saiu do extremo de Santa Catarina, divisa com a Argentina, e nós cruzamos o estado de Santa Catarina de oeste até leste. Então a gente sai da fronteira com a Argentina para seguir até Florianópolis. E a Argentina, hein? Será que a gente vai ter que aguentar eles de novo ganhando uma Copa? Misericórdia, né? Está amarrado, né? Mas será? Rapaz, fiquei até tarde vendo esse jogo, para quê, né? Rapaz. Bom, tem que secar, né, gente? Está faltando oração contrária lá, né? Meu Deus, esses caras são folgados, viu, meu? Vocês vão torcer para quem? Espanha, França ou Inglaterra? Escolhe um dos três, tá? Tem que escolher um, né? Quem? Inglaterra? Espanha? Espanha. Eu confesso que eu estou torcendo para França e Argentina ser a final e a França golear na final. Mas assim, humilhar a ponto dos hermanos perderem a linha. Sabe quando perde a linha? Tipo uma Libertadores, né? Faz uma mini Libertadores ali.
mas eles apanhando na bola e apanhando no campo. Essa é a minha torcida. Não vou falar que eu estou orando por isso, né? Eu não vou orar por isso, mas é a minha torcida, né? Bom, vamos lá, vamos voltar. Então a gente foi de uma viagem, né? Então, e a gente tinha passado a virada do ano, né? Numa cidadezinha bem pequenininha na fronteira, então, com a Argentina. Está amarrado em nome de Jesus, mas na fronteira com a Argentina. E é uma cidadezinha que a minha mãe morava, né? Chamada Dionísio Cerqueira. Uma cidadezinha bem pequenininha. A gente passou a virada de ano lá, eu e a Cris. E pegamos, então, o carro e saímos de lá, cruzamos todo o estado de Santa Catarina até o litoral, de um extremo até o outro extremo. E passados, mais de 20 anos dessa viagem, até hoje, e para a vida, eu guardo duas recordações. A primeira recordação, óbvio, é o quê? É a semana que a gente ficou lá em Florianópolis, né? Pensa, né? Só eu e a Cris, sem filhos, olha que bênção, né? Sem filhos, 2 jovens, sem preocupações, nas preocupações com os filhos, curtindo, aproveitando. Então, essa viagem, para mim, eu guardo no meu coração como um presente mesmo de Deus. Mas teve uma segunda recordação, e é isso que eu preciso que você entenda. Teve uma segunda recordação, e ela me marcou muito. Ela me marcou muito, a ponto de ser igual à própria semana nas praias ali. Ela me marcou muito, essa viagem. E eu guardo ela no meu coração até hoje. E talvez ela seja uma recordação que passasse desapercebida. Talvez para a maioria passa desapercebido. Eu estou falando da estrada que nos levou até o destino. É disso que eu estou falando. Essa é a minha recordação. Da estradinha que nos levou até o destino. Eu nunca mais esqueci daquela estradinha. Ela era mão simples, uma para ir, uma para voltar. Essa estradinha, ela cortava a Serra Catarinense. Tá? Eu não sei exatamente o ponto ali que a gente pegou essa estrada, mas ela cortava a Serra Catarinense. E ela passava por entre as montanhas, eram montanhas atrás de montanhas, óbvio, curvas atrás de curvas. E era uma estrada assim, praticamente sem movimento. Na maior parte do tempo, nós fomos sozinhos mesmo, sem cruzar com alguém, ou ter que ultrapassar alguém, ou ser ultrapassado por alguém. Praticamente todo aquele trecho nessa serra, nós fizemos a viagem assim, só o nosso carrinho ali, andando. E ela era, em alguns pontos, essa estradinha, ela era até perigosa, né? Porque eram muitas curvas, né? Uma atrás da outra. E a gente, então, era forçado a ir um pouco mais devagar. E nisso a gente vai prestando atenção aos detalhes. Nisso a gente vai observando os detalhes do caminho, os detalhes da estrada. E às vezes Deus, ele nos breca, sabe, irmãos, para a gente começar a perceber os detalhes do caminho que Ele nos colocou e que Ele está conosco, no nosso lado, andando e nos ensinando. E às vezes a gente tem pressa para chegar no destino, né? A gente quer ver as coisas acontecendo, mas o Senhor diz assim, põe o pezinho no freio e olha para o lado. Olha para o lado. E perceba o que eu estou fazendo na sua vida. Então a gente foi forçado, obrigado a ir transitando devagarinho ali, prestando atenção em cada detalhe. E aquela estradinha, ela tinha uma paisagem assim, inesquecível. Ela tinha uma paisagem assim que até hoje não sai da minha memória. Se eu fechar o olho, eu vejo essa estrada ainda, hoje. Ela tinha por todo o caminho, nesse trecho de serra, por todo o seu caminho, flores e mais flores. Eu não sou um cara, assim, sentimental, romântico, eu não sou. Mas essa estradinha tinha flores e mais flores ao longo do acostamento. Eram hortênsias, eu lembro até hoje. Era tanta
hortênsia, irmãos. Pareciam eram umas moitas assim de hortênsia, mas uma atrás da outra. Era tanta hortênsia, uma atrás da outra, que elas tinha trecho que ela entrava um pouco na pista. Cheias assim, elas iam avançando no meio da pista assim. Hortênsias das cores, né, que elas têm. Então assim, era uma coisa que eu falo, cara, que lugar é esse? E a impressão que eu tinha, que eu e a Cris a gente tinha, é que a gente tinha saído, sabe, por um momento, saído do ambiente de viagem, sabe, de estrada, de caminhão, de carro, de ter que fazer um percurso longo. A gente tinha saído. Era uma atmosfera diferente, era um clima diferente ali. Era até mais friozinho por questão de ser serra, e era verão, essa viagem foi no verão. Mas assim, a gente percebeu que parecia que Deus tinha tirado a gente por um momento de um lugar e nos transportado para uma outra atmosfera. Então, essa estradinha, irmãos, ela foi a responsável por nos levar ao nosso destino. Ela foi a responsável. E ela me marcou tanto quanto o próprio destino em si. E a gente não planejou ir por essa estradinha, né? Eu estou falando de mais de 20 anos atrás, irmão. Estou falando que a gente viajava, né? Talvez você seja dessa época. A gente viajava fazendo um mapa na mão ali, né? Ou vou passar por essa cidade, por essa cidade. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha Waze. Era na raça mesmo. Então, por algum motivo, eu me perdi e fui cair nessa estrada. Porque tinha uma estrada principal. Existia uma estrada do tráfego maior, do tráfego principal, dos caminhões. Mas, por algum motivo, eu saí daquela estrada. E o motivo eu sei, Deus estava me falando. Deus estava me ministrando. Irmãos, tem hora ao longo do caminho, ao longo do caminhar, que Deus nos tira de uma estrada principal, de uma via principal, de uma via movimentada, do agito. Ele nos tira propositalmente, Ele nos tira intencionalmente e nos coloca num lugar mais solitário. Num lugar para a gente poder ouvir mais a voz dEle, um lugar para a gente poder discernir melhor o que está acontecendo. Então, eu vejo que foi um cuidado de Deus para nos ensinar muita coisa nessa estrada, nessa viagem. E eu saí de uma estrada principal e, sem querer, cair numa outra estrada, eu vejo que a gente não tem controle nenhum no caminhar. A gente não tem controle nenhum no caminho que a gente está percorrendo. A partir do momento que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, meu irmão, o controle é dEle e Ele vai fazer o que Ele desejar fazer. E Ele vai, às vezes, bagunçar com a nossa estrutura, com os nossos esqueminhas muito bem definidos. Às vezes Ele vai dar uma chacoalhada nas nossas estruturas, que parece que tudo vai desmoronar, mas se é Ele que está chacoalhando, fica tranquilo que no final vai dar tudo certo. No final você vai chegar no destino que Ele tem para a sua vida. Mas eu saí da estrada, me mostra que eu dependo totalmente da direção de Deus e Ele faz o que Ele quiser, o que Ele quiser. E aquela estradinha foi um caminho mais demorado, mais longo, né? Não foi a via principal, então por isso nós rodamos mais. Demorou algumas horas a mais para chegarmos em Florianópolis. Mas no final, esse caminho foi recompensador para nós. Foi recompensador. Gastar um tempo a mais, e às vezes Deus, Ele vai fazer a gente gastar um tempo a mais para chegar no destino que Ele tem para nós. De novo, a nossa ansiedade mostra que a gente precisa chegar logo no lugar, precisa receber logo a bênção, precisa ver logo as respostas das nossas orações acontecendo. Mas, irmãos, a agenda de Deus, ela não muda conforme a nossa agenda. Esse é o ponto. Ela não vai mudar. Na verdade, eu tenho que adaptar a minha agenda à agenda de Deus. Ele não vai adaptar a agenda dele com a minha agenda. Esquece, ele não vai fazer isso. Esquece. Mas o que ele vai fazer deixa eu conciliar a sua agenda com a minha agenda.
Deixa eu sincronizar. Vamos sincronizar as agendas? Vamos, Senhor. Então, eu quero assim, assim, assim. Ele vai falar, não, filho, você não entendeu nada. Eu vou sincronizar. Mas a sua agenda vai ser sincronizada com a minha agenda. E não vice-versa. Então, às vezes, a gente precisa entender que ele vai sim atrasar o nosso lado. Ele vai atrasar o nosso lado. Mas se é ele que está atrasando, ele sabe o que ele faz. Às vezes é um livramento, que a gente recebe, que a gente nem sabe. Às vezes a gente vai chegar no céu e eu creio nisso, né, que a gente vai fazer um balanço, né, da nossa vida com o Senhor, individualmente, né? E eu acredito que ele vai explicar todas as coisas, né? E ele vai falar, lembra quando, na sua concepção, no seu ponto de vista, eu demorei para te atender? Lembra, filho? Eu vou falar, lembro sim, Senhor, demorou muito, hein, Senhor, podia ter sido antes. Ele vai falar, eu te livrei de muita coisa. Eu cuidei de todas as coisas. Eu te livrei de acidentes, eu te livrei de morte, eu te livrei... Cara, é tanto livramento que pouquíssimos a gente tem conhecimento aqui em vida, tá? A maioria deles, a gente só vai saber quando estiver prestando conta para o Senhor. A gente vai olhar e falar assim, cara, eu pensei que a graça de Deus era algo assim, eu estou vendo que a graça de Deus é mais do que eu imaginei. Então, irmãos, não se surpreenda se você vê que o Senhor está retardando as coisas na sua vida. E está tudo bem. Se for o Senhor, está tudo bem. Peça para a sua agenda ser sincronizada com a agenda dEle. Porque no final das contas, a gente sai de um ponto, no final das contas, a gente sai de um ponto e a gente vai chegar. Eu não sei quando, mas a gente vai chegar no destino que Deus tem para todos nós. Amém, queridos? Então, nós estávamos nessa estradinha, e eu aprendi o quê? Que eu precisei perceber a presença de Deus comigo ao longo de toda a viagem. Irmãos, às vezes a gente está transitando de um lugar para o outro, e é tanta correria, é tanto agito, que a gente não percebe o que Deus está fazendo. A gente nem tempo tem para Deus, de tanta correria. A gente está mais preocupado em chegar do que em admirar o que Deus está fazendo ao longo do caminho. Se aqueles 2 discípulos que saíram de Jerusalém, eles não ouvissem a voz do Senhor, eles iam chegar em Emaús do mesmo jeito que eles saíram de Jerusalém, confusos, sem entender muita coisa. Mas ao longo daquele caminho, eles começaram a ouvir Jesus. Jesus começou a falar. E eles chegaram de uma maneira diferente no destino. Eles chegaram em Emaús diferente. Então, quando a gente começa a parar um pouco e ouvir a voz de Deus ao longo do caminho, e não colocar o destino final como a prioridade da nossa vida. Irmãos, desculpa, Canaã não é prioridade. Amém? A prioridade da nossa vida é o relacionamento com o Senhor. É o conhecer o Senhor. É o conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É se relacionar. É aprender a se relacionar com o Senhor. Essa precisa ser a nossa prioridade de vida. As outras coisas são consequências que vão acontecer. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. É isso, eu estou buscando o Senhor. E todas as demais coisas os serão acrescentadas. Uma Canaã está nesse pacote das demais coisas. A bênção que você está querendo está no pacote das demais coisas. A resposta para a sua oração está no pacote das demais coisas. E precisamos orar, precisamos crer, precisamos viver tudo isso. Amém. Mas a prioridade, a razão, o motivo é o relacionamento com o Senhor. O resto, irmãos, é
consequência da graça e da bondade do Senhor nas nossas vidas. E cabe a nós perceber a presença de Deus ao longo do caminho. Cabe a nós. Ele está. Jesus vem, se aproxima e começa a caminhar conosco. Cabe a nós ter essa percepção do que Ele está fazendo ao longo do caminho. Cabe a nós valorizar cada detalhe que esse caminho entrega nessa viagem. Coube a mim ver aquelas paisagens, aqueles cenários, discernir o tempo, não me preocupar com a demora da viagem, ir mais devagar, não tem problema. Coube a mim. Cabe a nós valorizar e perceber tudo o que Deus está fazendo durante o caminho, durante a viagem. Ainda que esse caminho seja difícil. Ainda que esse caminho seja difícil. Ainda que nesse caminho não tenha as paisagens bonitas, as flores que eu estou te falando. Ainda que durante o caminho não haja, na beira da estrada, um monte de hortênsias que eu vi ali naquela estradinha. Ainda que esse caminho seja um caminho difícil. Mesmo porque, irmãos, nem sempre terão flores no meio do caminho proposto por Deus para nós. Às vezes, irmãos, a caminhada, ela acontece no vale da sombra da morte. Às vezes, o caminho proposto por Deus, o caminho que Ele nos apresenta para falar assim, ó, vocês vão andar um pouquinho nesse caminho agora, ó, é o vale da sombra da morte. Às vezes, a caminhada, ela acontece nas piores tempestades. Nos piores cenários. Mas pode não ter paisagem bonita, ok. Pode não ter paisagem bonita, pode não ser agradável, pode ser desesperador. A paisagem do caminho que eu estou trilhando pode ser desesperador, mas sempre terá a presença de Deus nesse caminho, para aqueles que têm aliança com Ele. Amém, queridos? Sempre a presença de Deus está ali nos conduzindo, ainda que seja um caminho difícil e complicado. E aí a gente vai ter que responder uma pergunta. Nós sempre vamos ter que responder uma pergunta de tempos em tempos, e talvez a mesma pergunta. O quanto Jesus está de fato conosco nesse caminho que nós estamos trilhando? Eu estou caminhando. O quanto, de fato, Jesus está ao meu lado, caminhando comigo. E eu encontro essa resposta quando eu olho para a minha própria vida. Você vai encontrar essa resposta se você olhar para a sua própria vida. E observar o quê? Se Jesus caminha conosco, tá? Eu vou ter que ter algo na minha vida que evidencie esse caminhar. Se Jesus caminha conosco, presta atenção, o objetivo principal não é a bênção. Ele não está caminhando conosco para dar uma bênção lá na frente. O maior objetivo, a razão dele caminhar conosco, é para Ele nos fazer parecidos com Ele. Durante a caminhada, durante a estrada que nós trilhamos, entre o sair do ponto inicial e chegar no destino final, a razão pela qual Jesus vem, se aproxima e passa a andar conosco, é para nos fazer mais parecidos com Ele ao longo desse caminhar. Então, eu preciso responder essa pergunta, o quanto de fato Jesus caminha conosco, caminha comigo aqui. Eu preciso responder essa pergunta olhando para a minha própria vida, olhando para o meu coração e dizendo assim, eu estou mais parecido com Cristo hoje do que há um tempo atrás? Eu estou sendo transformado? Eu estou aberto a ser humilhado, esmagado pela mão do Senhor, mas isso vai resultar na minha vida
uma transformação conforme a imagem e semelhança de Jesus? Eu preciso responder essa pergunta para mim mesmo. Eu preciso eu me responder. Olhar para a minha vida e falar assim, sim ou não. Irmãos, se passam as estações, se passam os anos, e eu não estou mais parecido com Cristo, eu preciso entender uma coisa. Será que eu saí da estrada? Será que eu tomei um caminho alternativo? Porque se Jesus está comigo na estrada, eu estou me submetendo aos processos dele na minha vida, e isso vai fazer com que eu seja mais parecido com ele. Se isso não está acontecendo, talvez eu tenha me afastado dele. Talvez eu queira só a parte boa do Evangelho. Talvez eu queira só a bênção. Talvez eu não queira ser transformado, porque ser transformado dói demais. Você ter que ser parecido com Cristo implica em muitas renúncias, né? Implica em você ter que matar a sua carne todos os dias da sua vida. Implica em você ter que abrir mão do que a sua carne, a minha carne quer. A gente tem que abrir mão, e todos os dias. Então, eu preciso responder essa pergunta. O meu caráter, meu coração, ele está mais parecido com o Senhor ou não? Se eu começar a ler Gálatas capítulo 5, frutos do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, obras da carne, se eu começar a pesar na balança e olhar para a minha própria vida, para o meu coração, eu vou pender para que lado? O meu coração, ele vai revelar o quê? Obras da carne, iras, discórdias, dissensões, facções. Ou o meu coração, ele vai se inclinar para os frutos do Espírito Santo. Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Eu preciso olhar para mim e eu mesmo responder essa pergunta diante do Senhor. E é uma pergunta que Deus nos faz. Não sou eu que estou te fazendo essa pergunta. É o Senhor fazendo individualmente aqui essa pergunta para cada um aqui. E eu fui o primeiro a ouvir essa pergunta. O quanto de fato eu caminho contigo? O quanto de fato, nesse caminhar, nessa estrada, eu estou contigo, filho? Então não se trata, irmãos, de chegar no final para ver as bênçãos acontecendo. Não se trata disso. Se trata de como eu vou chegar lá no final. Deus quer abençoar. Deus é um Deus abençoador. Cara, mas o que Ele mais quer é fazer a gente chegar lá na frente diferente, com o coração transformado. Então se trata de como eu vou chegar lá no final, lá na frente. Se trata de eu valorizar todo caminhar com Cristo. De eu valorizar todo dia caminhando numa estrada, ainda que seja complicada essa minha estrada. Valorizar e perceber e discernir que dia após dia eu tenho me aproximado de Cristo. Estou me aproximando mais perto de Cristo, eu estou dia após dia. Se trata disso. Quando Deus nos tira de um ponto para nos levar para outro ponto, esse processo se trata de contemplar a beleza do Senhor durante esse trajeto. Cara, e como a gente só quer saber da bênção. É impressionante. E a gente esquece de contemplar o Senhor, a beleza do Senhor em todos esses processos. Irmãos, se trata, sabe do quê? De desfrutar do caminho que Deus tem nos conduzido. Se trata de desfrutar do caminho que nos leva para a promessa. A promessa é só um detalhe. O ponto principal aqui é o caminho. É o desfrutar
do caminho, valorizar o caminho proposto por Deus para cada um de nós. E aí nisso eu vou enxergando a soberania de Deus, o cuidado de Deus, eu vou enxergando. Sabe o que eu vou enxergando? Eu vou enxergando esse cuidado de Deus antes mesmo da promessa chegar e se cumprir na minha vida. Irmãos, que a gente nunca, mas nunca esqueça, que a gente nunca perca do nosso coração a verdade de que as maiores experiências com Jesus acontecem durante a caminhada. As maiores e melhores experiências com Jesus acontecem enquanto nós caminhamos lado a lado com Ele. É isso que o nosso coração tem que guardar. Ele vem, se aproxima, começa a caminhar ao nosso lado e nos leva. Essa deve ser a maior experiência da nossa vida enquanto estamos aqui. Amém, queridos? O louvor pode vir, por favor, se você pudesse colocar de pé. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24, 15. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Feche teus olhos. Feche teus olhos por um instante. Nós precisamos perceber a aproximação de Jesus. Não deixa a correria do dia a dia te roubar isso, te impedir de perceber a aproximação, a presença de Jesus. Não deixa com que as preocupações da vida, que são muitas, cada um aqui tem as suas preocupações, e faz parte, mas não deixa com que essas preocupações da vida te impeçam de você perceber a presença de Jesus do seu lado ali, caminhando. E se você perceber isso, você vai começar a ouvir a voz do Senhor. Talvez se a gente se preocupar menos com o dia de amanhã, porque basta o dia o seu próprio mal. Talvez se a gente se preocupar menos com o dia de amanhã, a gente começa a valorizar e a perceber o dia de hoje. E ver que Deus é bom. E ver que Ele é o Deus do hoje. Ele é o Deus do hoje. Amém? Ele é o Deus do ontem, do amanhã. Amém? Mas Ele é o Deus do hoje e a gente é roubado nisso. E aí quanto mais a gente vai caminhando com Ele, o que a gente pensou que um dia era o nosso caminho, a gente vai percebendo, quanto mais vai caminhando com Ele, a gente vai percebendo que na verdade Ele nos arrancou do nosso próprio caminho e nos colocou no caminho dele. A gente vai percebendo que a gente fez os nossos planos, a gente traçou os nossos planos, mas Ele veio, se aproximou, começou a caminhar, e quando a gente percebe, a gente já não está mais vivendo aquilo que a gente imaginou viver, mas a gente passou a viver aquilo que Ele quer que a gente viva. A gente saiu do nosso próprio caminho para começar a percorrer o caminho dele para nós. O caminho dele para nós. E quanto mais a gente valoriza isso, esse caminho dele, o jeito dele, a presença dele, a agenda dele, quanto mais a gente valoriza o caminho dele, mais a gente percebe
que Ele veio nos apresentar um novo caminho. Um novo caminho. Um caminho diferente de tudo que a gente imaginou um dia. Talvez se você olhar para a sua própria vida e voltar 10, 20, 30 anos no tempo, talvez você entenda isso que eu estou querendo te falar. Que você nunca imaginou que você estivesse vivendo o que você está vivendo hoje. Mas Ele é soberano e Ele sempre soube que nós estaríamos aqui. Ele sempre soube que você estaria vivendo exatamente o que está vivendo hoje. E quando a gente percebe isso, o caminho que eu estou é o caminho do Senhor. Quando a gente percebe isso, não nos resta outra coisa a não ser se lançar mais e mais profundo nesse caminho, mais e mais profundamente por esse caminho, sem medo. E se a gente se lançar profundamente sobre esse caminho que Ele tem para nós, a gente vai começar a entender que na verdade Jesus é o próprio caminho que nós temos percorrido. João 14,6, Ele disse aos seus discípulos, e Ele diz de novo para nós que somos seus discípulos: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus é o único caminho, não há outro caminho. E quando Jesus afirmou isso, eu sou o caminho, Ele usou uma palavra grega chamada logos. E essa palavra grega, um dos seus significados é que Ele próprio, Jesus, é a forma de pensar, de sentir e de decidir. Ele mesmo é a forma da gente pensar, sentir e decidir. E se é um novo caminho, então é uma nova forma de eu pensar, de eu sentir as coisas e eu de tomar as minhas decisões em Cristo Jesus. E como nós amamos esse caminho. E desse caminho nós não sairemos nunca mais. Desse caminho não tem um retorno. Nós não trocamos esse caminho por nada. Vamos adorar. Vamos adorar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Tu és, ao som da Sua
nem todos conseguem perceber Jesus no caminho. O verso 16 de Lucas 24 diz que os olhos daqueles 2 discípulos estavam impedidos de o reconhecer, de ver. Muitas vezes os nossos olhos não conseguem ver. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Ele é tão manso, cuida dos corações. Não são os nossos olhos naturais que precisam perceber Jesus, ver Jesus. São os nossos olhos espirituais. Então feche os teus olhos naturais e abre o teu coração nessa manhã. Senhor, nós fechamos os nossos olhos naturais nessa manhã para poder abrir os olhos espirituais. Nós queremos te enxergar, Jesus. Nós queremos te contemplar durante o caminho, Senhor. Nós queremos te ver ao longo da estrada, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Abra o nosso coração, Senhor. Que assim como o coração daqueles 2 discípulos começou a queimar, começou a arder, enquanto o Senhor ministrava a eles ao longo do caminho, ao longo da estrada, que os nossos olhos comecem a te ver e o nosso coração comece a queimar por ti, Senhor. Tudo que impede os nossos olhos de ver o teu agir, a tua agenda, os teus planos, que os nossos olhos agora sejam tocados, que tudo que impede a gente de te ver e de te contemplar, seja agora, Senhor, desfeito no nome de Jesus. O que mais nós queremos é te enxergar com o nosso coração, com os olhos do nosso coração. O que mais nós queremos é ter os olhos do nosso coração iluminados pelo teu Espírito Santo, para que a gente possa contemplar a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nos ajude. Ajusta o foco. Aqueles que têm a vista embaçada, Senhor, ajusta o foco. Aqueles que não estão te vendo, que passem a enxergar, Senhor. Aqueles que não estão entendendo, Senhor, a estrada pela qual estão caminhando, que esses passem a entender, Senhor. Que todos aqui vejam a tua presença no nosso meio, Senhor. Que a gente aprenda a contemplar o caminho, Senhor. O Senhor do caminho. Queremos entender todo o processo, Senhor. E queremos te enxergar, Pai, em todo o processo que estamos vivendo, Senhor. Nos ajude para isso. Para que quando a gente chegar lá na frente, Senhor, lá no destino,
nós sejamos outras pessoas, transformadas à imagem e semelhança do Senhor. Nós não queremos chegar lá na frente do mesmo jeito, Senhor. Nós não queremos, Senhor, chegar lá na frente e até ser abençoado por Ti, mas sem ser transformado por Ti, Senhor. Que primeiro sejamos transformados, porque essa é a nossa prioridade de vida, Senhor. A transformação dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós oramos e Te agradecemos por esse culto, por essa manhã. Nós entregamos tudo a Ti. Nós entregamos o nosso futuro a Ti. Mas também queremos entregar o nosso presente a Ti, Senhor. Que a gente veja o próprio Jesus ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, nos conduzindo para onde a gente precisa chegar e do jeito que a gente precisa chegar. Nós oramos, Te agradecemos e entregamos o nosso domingo a Ti, a nossa semana a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Bom domingo, boa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Tudo que eu sinto.